dos grandes desafios hoje é aprender a aprender, aprender a pensar. É fazer com que a escola seja um ambiente atrativo, um ambiente motivador da aprendizagem, onde a criança ou adolescente vá para esse espaço disponível e com muita curiosidade e expectativa de aprender. E sobre isso, uma das questões que vamos discutir nesse momento é sobre funções executivas. As funções executivas, nós não nascemos com elas, mas as funções executivas são fundamentais para o desenvolvimento da aprendizagem, não é? Podemos dizer que funções executivas são habilidades cognitivas essenciais, como memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva, que geram pensamentos, ações e emoções para alcançar objetivos. Elas são a base da aprendizagem, permitindo atenção, planejamento, organização e autorregulação fundamentais para o sucesso na escola e na vida pessoal. Nesse momento, eu escrevi sobre Paulo Freire quando ele traz uma citação muito interessante sobre a infância, que diz o seguinte: quanto mais me volto sobre a infância distante, tanto mais descubro que tenho sempre algo a aprender com ela. É na infância que esses primeiros movimentos do aprender a fazer, do aprender a ser, do aprender a conviver, do aprender a realizar, se materializam. Então, se há uma rotina, né, o cérebro gosta de rotina e o cérebro se especializa naquilo que faz. E quando falamos de funções executivas, falamos nesse momento de memória de trabalho. O que seria a memória de trabalho? A memória de trabalho é todo o conhecimento que está sendo oferecido nesse momento. Então, o conhecimento também é uma forma de se alimentar. Como nós estamos oferecendo o conhecimento para que esse movimento, esse objeto de estudo se materialize no cérebro da criança e ela tenha desejo e vontade de estudar. Então, a memória de trabalho, ela circula no cérebro como um movimento procedimental que aproxima ela do querer, do desejar fazer. Então, a memória de trabalho é fundamental, tanto para os professores, tanto para os pais que estão oferecendo o conhecimento. É preciso colocar esse estudante como um pesquisador, né? Quando a gente fala em conteúdo conceituais, perfeito, é o currículo, é o que o aluno precisa saber para passar de um ciclo para o outro. Mas a memória de trabalho envolve muito os conteúdos procedimentais. Esse aluno precisa estar muito motivante, muito motivador para saber, né, o que ele quer aprender naquele momento. Ele precisa estar apaixonado, curioso pelo objeto de estudo que ele está aprendendo nesse momento. Seguindo esse processo das funções executivas, nós podemos colocar também o controle inibitório. O que seria esse controle inibitório, né? Que a gente está falando aqui nas funções executivas. É a capacidade, né, do controle dos impulsos, né? Ter o foco, né? É a capacidade de lidar com as distrações que estão ali ao redor. Então, quando a gente fala em memória de trabalho, né, que é preciso que esse outro ofereça o conhecimento de uma forma muito prazerosa, isso vai trazendo para a criança o entusiasmo pela aprendizagem e vai desenvolvendo esse controle inibitório no que se refere os distratores que ali estão acontecendo. Outra questão muito importante nas funções executivas é a flexibilidade cognitiva. O que seria isso? É a capacidade, né, dessa criança, realmente alternar situações
situações que possam ser modificadas, né? Muitas vezes a criança insiste numa única situação e não há um controle de flexibilidade cognitiva ali. Ele quer fazer do jeito dele, né? Então a memória de trabalho, ela precisa as funções executivas que envolvem a memória de trabalho, que envolvem o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva, ela precisa ser construída de maneira que o aluno se sinta produtor do conhecimento, que o aluno se sinta pertencente, acolhido, que essa sala de aula seja um verdadeiro espaço de pesquisa, que essa sala de aula seja um laboratório de aprendizagem. E as funções executivas, ela é a base para a aprendizagem e para a vida pessoal e profissional de todos os seres humanos. E ela começa a ser introduzida no ambiente escolar e dentro de casa também, porque as funções executivas também estão relacionadas com a questão de atividades domésticas, né? Brincou, vamos organizar os brinquedos. Se acordou, vamos forrar a cama, né? Então é necessário, né, conversar com as crianças e o adolescente sobre esse movimento de autonomia, sobre esse movimento de independência. Afinal, o nosso cérebro gosta de rotina, né? E quando é uma rotina muito bem organizada, né, tem os movimentos das flexibilidades, tem os movimentos das reflexões, mas tem principalmente o movimento da paixão pelo aprender. Essa é a função, né, da gente estar discutindo aqui as funções executivas, que são fundamentais para o processo de aprendizagem em qualquer fase da vida. Então vamos ensinar os nossos filhos, os nossos alunos a desenvolverem, a construírem esse movimento que promove a autonomia, a independência diante do processo de aprendizagem. Muito obrigada.